Olá pessoal, eu sou a Evelyn Torquato, vou apresentar as patologias do tornozelo e do pé junto do Felipe, apresentando a Liga de Ortopedia da Unifor. É importante lembrar que essa região do tornozelo e do pé ela vai ser composta tanto por ossos quanto por músculos e tendões. Logo nessa região vai ter a tíbia, seguida da fíbula. Depois, abaixo delas vai ter a região do talos e mais embaixo ainda o calcâneo. Depois vai ter os ossos menores, mais anteriormente, seguido pelos metatarsos e as falanges. Nessa região também vai ter vários músculos que vão ser seguidos de tendões. Esses tendões vão auxiliar na movimentação. E abaixo do calcâneo vai ter a fáscia plantar. A fáscia plantar ela vai ser composta por um tecido fibroso e ele vai compor essa região aqui abaixo do pé. Acima da fáscia plantar vai ter o coxim gorduroso, que vai ficar entre a região do subcutâneo e a parte externa mesmo da pele, né? Esse coxim gorduroso, ele vai auxiliar no amortecimento do impacto. A patologia abordada vai ser a fascite plantar. A fascite plantar, ela é mais comum em mulheres. Ela está relacionada com a obesidade e a época do climatério, justamente porque nessa época vai ter uma alteração dos hormônios e a mulher vai tender a ganhar peso. Então, a média de idade vai ser mais ou menos a mulher na época do climatério. A obesidade ela vai estar relacionada tanto pelos fatores metabólicos que vão alterar, quanto pela carga mecânica que vai ser maior na região dos pés. E há também uma relação com o pé cavo e o pé plano, porque os dois já têm uma alteração em relação à cava do pé, que vai ter uma alteração anatômica, e essa alteração anatômica vai predispor uma região de maior carga e facilitar a fascite plantar. É importante lembrar que essa patologia ela é importante para a graduação devido à sua ocorrência grande, né? 1 a cada 10 pessoas vai apresentar em alguma fase da vida a fascite plantar, vai ser mais comum nesse perfil de pessoa que foi comentado, mas é uma patologia extremamente comum, por isso extremamente necessária para a graduação. Lembrando um pouco da fisiopatologia dessa doença, acontece que a fáscia, que é aquela região que foi demonstrada na anatomia, ela é um tecido fibroso, por isso ela tem uma pouca elasticidade, e é uma região em que ela está abaixo do pé, então ela sofre uma compressão, principalmente na fase de apoio da marcha. Essa compressão vai gerar uma tração que vai ser repetitiva, né, com o caminhar, deambular. E essa tração repetitiva vai gerar microtraumas. Esses microtraumas vão gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai constituir a fascite plantar. Ele está relacionado com a dor crônica e o prolongamento dessa inflamação. O quadro clínico vai ser uma dor insidiosa, em que o paciente vai relatar uma dor que iniciou aos poucos, principalmente na face interna do calcanhar, e pior com o primeiro apoio matinal, porque no período do sono vai ter uma inatividade dos músculos dorsiflexores durante a noite e o pé vai ficar com a postura em equino. Essa postura vai fazer com que haja um encurtamento da face muscular, que quando o paciente vai pisar pela manhã, vai ter uma tração muito brusca nessa face muscular que vai desencadear uma dor em um local que já estava previamente inflamado, no caso da fascite plantar. E isso vai melhorar após o período de atividade, justamente porque o paciente vai deambular e vai alongar mais a fáscia, né? Ao exame físico, esse paciente vai apresentar alterações desde a inspeção, em que ele vai apresentar uma deambulação antálgica. Pode ser que tenha um pequeno edema ou um eritema, ou seja, sinais de inflamação, mas vão ser geralmente leves. A palpação vai ter um ponto gatilho doloroso, que vai ser medial e plantar, principalmente na tuberosidade do calcâneo, que é onde essa fáscia vai realmente se inserir. E durante a mobilidade, a marcha com apoio em calcâneo, ou seja, você vai pedir para o paciente deambular, fazendo apoio no calcâneo, ele vai referir a dor, vai reproduzir a dor que ele sente, principalmente pela manhã, aquela dor característica da fascite plantar.
E quando você for fazer a dorsiflexão do pé, também vai reproduzir a dor, porque você vai estar fazendo justamente uma tração dessa fáscia plantar. O diagnóstico ele vai ser feito justamente pela clínica, em que o paciente vai referir esse tipo de dor na região do calcâneo, principalmente na face interna, onde se insere a fáscia plantar, piorando pela manhã, melhorando com a movimentação, que foi surgindo aos poucos. E ele vai ter essa clínica, provavelmente vai fazer parte da epidemiologia, que vai ser aquela paciente geralmente mulher, com sobrepeso, na idade mais ou menos do climatério. E você pode utilizar 2 exames de imagem que vão auxiliar no diagnóstico, sendo mais comumente solicitado o ultrassom, que ele pode mostrar um padrão inflamatório difuso, e a ressonância magnética, caso haja alguma dúvida, pode ser solicitada também. Essa ressonância magnética vai servir para mostrar, delimitar melhor a extensão dessa inflamação. Os 2 exames você vai poder ver se tem alguma lesão tendinosa, alguma lesão muscular evidenciada, ou mesmo na ressonância magnética se há algum tipo de fratura, e sendo importante até para o diagnóstico diferencial, que vai ser abordado posteriormente. E nessa ressonância magnética você vai observar uma hiperintensidade, mostrando um certo padrão inflamatório, e vai ser mais preciso do que o ultrassom para mostrar a extensão dessa inflamação. Outro achado de imagem comum é o esporão do calcâneo. Porém, o esporão do calcâneo ele trata-se de uma isostose óssea, que é um osteófito, né, na região da tuberosidade plantar, e ele não tem uma relação bem estabelecida com a dor. Ou seja, o paciente pode ter o esporão do calcâneo e ser assintomático, ou o paciente pode ter o esporão do calcâneo e ter também a fascite plantar, e não necessariamente ele vai ter a dor devido àquele esporão, mas sim devido à fascite plantar. Ou seja, ele pode ser sim assintomático. E ele pode ter uma relação com a inflamação crônica, ou seja, o paciente tem a fascite plantar, tem aquela região de inflamação e pela questão metabólica ele desenvolve esse esporão do calcâneo. O diagnóstico diferencial é importante que seja feito, né, com a síndrome do túnel do Tasso. A dor ela vai ser diferente, o quadro clínico vai apresentar uma dor mais de característica neurogênica, seja em choque, seguindo um dermátomo na topografia do nervo tibial. E também outro diagnóstico diferencial é a fratura por estresse do calcâneo, em que o paciente geralmente vai ter uma história de realizar movimentos repetitivos de baixa intensidade, por isso é mais comum em atletas, em que ele necessita de um alto rendimento, vai praticar uma atividade física repetidas vezes, não necessariamente um trauma direto na região, mas um movimento repetitivo de baixa intensidade, e isso vai ocasionar uma fratura por estresse do calcâneo. É outro diagnóstico diferencial. E vai ser diferencial mais pela história, na questão em si, né? As neurites compressivas, em que você vai avaliar se ele tem algum dermátomo que segue uma característica mais neurogênica da dor. E aí, dependendo de onde for essa região, pode ser feito esse diferencial. E as patologias do coxim gorduroso, que é mais comum em atletas e idosos. Por que é mais comum em atletas e idosos? Em atletas, justamente pelo movimento repetitivo, e em idosos pela hipotrofia do coxim gorduroso. E isso facilita o atrito dessa região, que pode facilitar essa inflamação, gerando a fascite plantar. Outra coisa que deve suspeitar da patologia do coxim gorduroso é quando você tem alguma fratura prévia, o paciente tem uma história de que quebrou alguma coisa e está relacionado na literatura principalmente às fraturas por cisalhamento, em que eu tenho pedaços do osso em si no coxim gorduroso, e esses pedaços vão gerar dor, vão gerar um processo inflamatório que pode causar um quadro clínico parecido com a fascite plantar e deve ser um diferencial essas patologias do coxim gorduroso. O tratamento utilizado vai ser principalmente o conservador, em que vai ser prescrito ANES, né, inflamatório não esteroidal, para o alívio dessa dor e para que o paciente possa retornar às suas funções. As palmilhas, lembrando que a palmilha ela vai servir para que o paciente tenha um apoio melhor e que como a fascite plantar vai estar associada com o pé plano e o pé cavo, em que esses pacientes que têm essas comorbidades é mais fácil de que eles apresentem essa fascite plantar, eles vão ser muito beneficiados com esse tipo de tratamento conservador pelo uso de palmilha, né? Além do resto do tratamento conservador.
Outra coisa muito importante é fazer a educação em saúde para que o paciente faça alongamentos em casa, como demonstrado nessa figura. Necessário que esse paciente seja ensinado a fazer o alongamento tanto da face plantar como do tendão do calcâneo e o gastrocnêmio, vão estar associados à movimentação dessa região. A aplicação de calor pode ser feita tanto para alívio quanto antes do alongamento, para que o paciente se sinta mais confortável, tenha uma analgesia melhor e faça de forma mais efetiva esse alongamento. Também é relatado na literatura que as ondas de choque são úteis na questão da analgesia e pode ser um componente do tratamento conservador. O tratamento cirúrgico ele é feito se houver alguma falha do tratamento conservador, mas ele é raro e não é a maioria dos casos que é prescrito esse tratamento por conta da maior invasão em relação a esse tratamento, né? Outra coisa que é importante, que é bem relatado na literatura, é evitar a questão da infiltração com corticoide no local, porque essa infiltração ela está relacionada muitas vezes com a alteração do metabolismo do colágeno, e essa alteração do metabolismo do colágeno ela tem uma influência na rotura de fáscia, ou seja, há uma questão de risco em relação a essa rotura e também há uma evidência de que esse corticoide injetável pode estar associado também à questão de infecção por se tratar de um componente invasivo, né? Então, também tem esse risco. Gostaria de agradecer pela atenção. Obrigada.